Podcast da RSM, Transformações Tributárias. Estamos aqui presentes com nossos especialistas para tratar de um assunto muito importante, que é a reforma tributária. Nos dois eventos anteriores, nos dois episódios anteriores, falamos do que é a reforma, por que da reforma ter acontecido agora, e hoje estamos indo direto ao ponto. Ou seja, o que se transforma de fato com essa reforma? O que são os impostos e como eles vão sair de uma situação hoje e vão se transformar? Então, eu quero mais uma vez pedir a apresentação dos meus célebres colegas que estão aqui, nossos especialistas, para contarem um pouco sobre a sua trajetória na RSM também, e também a gente começar o nosso debate sobre, como eu disse, um ponto bem mais meio objetivo, que é tratar dos impostos, que é o CBS, o IBS e também sobre o fim do ICMS, né? Perfeito. Meu nome é Felipe Fortes, eu sou sócio da área tributária, da consultoria tributária aqui da RCM. Experiência de aproximadamente 25 anos na área. Comecei em escritório de advocacia, né? Minha primeira formação é até advogado, depois fiz contabilidade. Trabalhei muito tempo em empresas de auditoria e consultoria, então juntando aí mais uns 20 anos de experiência nessas empresas. Tive a oportunidade de morar fora trabalhando por uma delas, e aí nesses 6 anos que eu liderei a prática brasileira no exterior, questões de indiretos sempre foram um desafio muito grande, né? Então, como navegar nesse sistema tributário brasileiro, explicando isso para lá no exterior, sempre foi um desafio grande. Então, seja nos investimentos do Brasil para lá ou do exterior para cá, para o Brasil, acho que a gente sempre se depara aí com, seja para planejamentos, seja para utilização de créditos, muitos aspectos sobre indiretos. E aí, com a reforma tributária, agora surge um novo desafio. Então, é um prazer estar aqui, contribuir com a discussão e vamos detalhar um pouco mais os grandes gargalos. Que bom. Eu sou Felipe José, lidero a área de tecnologia da informação, consultoria em tecnologia da formação aqui na RSM Brasil. Já atuo nessa área há mais de 25 anos e passando por as mais diversas áreas da área de TI, não só na consultoria, mas desenvolvimento de sistemas. E durante muito tempo atuei no desenvolvimento de sistemas SPED, bem lá no início, acompanhando toda essa transformação que a área tributária brasileira vem sofrendo ao longo dos anos, essa modernização. Então, estou bastante animado, não só sob o ponto de vista tecnológico, porque por conta até dessa minha atuação me tornei contador também, hoje também sou contador, então bastante animado com o que a reforma tributária trará de simplificação, de melhoria e das possibilidades tecnológicas que nós teremos a partir dessa reforma. Bom, eu estou aqui junto com os Filipes, né? Meu nome é Leonardo Biar, eu sou o sócio líder da área de consultoria tributária aqui da RSM, sou advogado e contador, comecei minha carreira em escritório de advocacia, mais adiante trabalhei em empresas de auditoria e consultoria, acabei fazendo contabilidade, e milito nessa área há mais de 20 anos e nesse meio período ajudo empresas a se estabelecerem aqui no Brasil, ajudo empresas brasileiras a navegarem pelos mares conturbados do compliance tributário brasileiro. Eu me juntei à RSM há quase 10 anos. A RSM ela é a 6ª empresa no ranking de auditoria e consultoria no mundo. Nós temos presença em 120 países, são 900 escritórios, 65 mil talentos ao redor do mundo. Aqui no Brasil, nós temos 11 escritórios em 7 estados e aproximadamente 1.000 talentos, que se subdividem em 4 linhas de serviço, que são a auditoria, consultoria tributária, consultoria empresarial e a área de BPO. E depois de cada uma delas a gente se ramifica por especialização. A gente ainda tem outra subdivisão por especialização. Então nós temos uma atuação bastante completa, atuamos como a gente chama de full service, né? A gente tem todas as áreas necessárias para que uma empresa utilize dos nossos serviços, né, para poder ficar em conformidade, não só tributária, mas eu diria que uma conformidade de negócios, né, com o ambiente brasileiro. Tá?
Prazer estar com vocês mais uma vez. E mais uma vez é bom salientar essa diversidade da RSM, né, no intuito de trazer talentos, trazer pessoas com especialidades diferentes, mas que trabalham em equipe, né? E mais do que nunca, trazendo à mesa aqui especialistas de área tributária, mas trazendo também um especialista da área de tecnologia e mostrar o quanto essas duas áreas que aparentemente tão antagônicas, na verdade, caminham juntos, né? Esse é o nosso diferencial de trabalhar realmente com uma equipe multidisciplinar para trazer uma qualidade e, literalmente, como o próprio Leonardo mencionou, uma capacidade da empresa de trafegar, ou diria assim, navegar, melhor dizendo, nesse mundo tributário tão complicado que é o Brasil. E sem mais delongas, aproveitando a presença aqui e fazendo um parêntese ao comentário do Felipe, não é o Felipe José, é o Felipe Forte, é o segundo Felipe, desculpa, não na expressão de segundo, mas do Felipe daqui. O Felipe mencionou o fato de trafegar ou falar sobre, conhecimento com relação aos impostos indiretos. Eu acho que é muito comum as pessoas ouvirem essas expressões. E em benefício dos nossos ouvintes ou telespectadores que estivessem ouvindo ou vendo esse episódio, entender basicamente de uma forma muito sucinta a grande diferença do que são os impostos diretos e o que são os impostos indiretos. Perfeito. Então, no nosso sistema atual, a gente tem aqui os impostos diretos, e aí que fazem parte do imposto de renda e contribuição social, né? A gente até fala que tem uma alíquota combinada de 34%. E nessa gama de impostos diretos, a gente também coloca o IOF, né? Que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Recentemente até tivemos várias tentativas de mudanças e debates sobre o IOF, então está bem aí na mídia, mas também faz parte ou está incluído nesse rol de impostos diretos. Quando a gente vai para indiretos, acho que aí é onde vem a maior complexidade do sistema tributário brasileiro, né? Acho que os diretos, apesar dos seus desafios, funcionam um pouco parecido com o que a gente tem no resto do mundo, mas para indiretos tem muitas especificidades realmente muito detalhadas e profundas, e aí a gente tem uma combinação de praticamente 5 impostos, né? Então a gente tem PIS e COFINS, vai depender um pouco da metodologia, porque a gente tem a metodologia de apuração deles, né, ou regime cumulativo ou não cumulativo, mas bem grosso modo a gente tem ou 9,25 ou 3,65 de PIS e COFINS. Um outro imposto indireto, federal, é o IPI, né, então ele é o imposto sobre produtos industrializados. Ele incide tanto aqui no mercado doméstico, quando você faz importações. Aí, quando a gente vai para o nível estadual, o maior imposto, o ICMS, então, sem dúvida, a maior receita dos estados é esse imposto, né, chamado ICMS. Demorou-se até para discutir tanto a reforma, justamente para tentar converger a redação dos mais diversos estados, né, dos nossos 26 estados, para algo comum. E, por fim, um imposto municipal, o ISS, que é o imposto sobre serviços, né? Acho que existe até muita discussão também em torno do ISS. A gente tem mais de 5 mil municipalidades no Brasil, então as alíquotas variam bastante dependendo tanto do tipo de serviço quanto da cidade em si que a gente está lidando. Então, esses são todos os impostos indiretos que a gente tem no nosso mercado, ou na nossa sistemática atual, e que foram substituídos, aí, a grosso modo, por 3, né? Então, acho que a reforma, um dos objetivos e pilares é justamente trazer a simplificação. Então, o número de impostos cai, mas a metodologia também segue um pouco a metodologia do IVA, né? Então, segue uma metodologia de crédito e débito parecida com o que a gente tem ao redor do mundo, de maneira a simplificar um pouco a sistemática e acabar com esses descompassos e benefícios que, seja a nível estadual, então, que os estados acabam concedendo para os contribuintes nos estados específicos, ou nas municipalidades, quando a gente vai para o ISS. E aí, só a grosso modo, né, a gente tem a CBS, Imposto Federal, que vem substituindo, ou o propósito é substituir o PIS, COFINS e o IPI.
e depois o IBS, que vem para substituir o ISS e o ICMS. Um imposto adicional tratado aí como imposto do pecado também, o IS, né, o imposto seletivo, que são para aquelas atividades que de alguma forma trazem prejuízo ao meio ambiente. Perfeito. Aproveitando o gancho, obrigada, Felipe, pela explicação. Aproveitando o gancho, trazendo um pouco para o Léo também trazer a contribuição dele, por que a substituição ou por que vamos dizer assim, a eliminação do ICMS? E aonde ele entra dentro dessa reforma tributária? Eu acho que antes da gente responder essa pergunta, eu queria só voltar um pouquinho na questão dos tributos diretos e indiretos, né? Se o Felipe me permite só fazer um sumário, talvez para facilitar, os tributos diretos são aqueles que incidem sobre faturamento ou lucro, assim fica mais fácil para a gente poder deixar claro, e os indiretos são aqueles que repercutem em cadeia, né? Então, aquele dentro da sistemática que o Felipe falou até do IVA, né? Que é o Imposto do Valor Agregado, você vai ter essa sistemática de débitos e créditos, onde você vai adquirir mercadorias, produtos ou serviços que são considerados insumos na sua produção, e aí você desconta crédito, e aí você depois tem o débito na saída na sua venda do produto, né? Ou do serviço. E aí você vai ter esses impostos que eles vão repercutir em cadeia. Quem repercute em cadeia é o não cumulativo, né? Aquele cumulativo é aquele que incide sempre dentro de um momento único. E o que o Felipe trouxe para a gente foram as reflexões dos tributos diretos e indiretos que, de alguma maneira, estão sendo impactados pela reforma tributária. Mas lembrando que a gente tem outros tributos também, né? Então, a gente vai ter, ainda se eu olhasse dentro dos tributos diretos, eu posso olhar o CID também como sendo que é a contribuição sobre intervenção do domínio econômico, né? Então ele poderia ser um tributo direto. Ainda como os indiretos, eu tenho imposto de importação, que pode ser considerado o II também ali dentro como um imposto indireto. Eu vou ter, dentro do âmbito estadual e municipal, não são só esses que a gente colocou, né, como o Felipe colocou, esses são os principais, mas outra linha de arrecadação grande dos estados, por exemplo, além do ICMS, é o IPVA, né, que aí muita gente já fala, puxa, olha, o IPVA, então se o Estado arrecada, então esse é o que vai para as estradas, né, a gente vai ter que estradas e rodovias e tudo. Não, existe um princípio tributário que é o da não afetação. Ainda que você tenha um fato gerador, que seja você ter um veículo automotor, por exemplo, você não pode linkar aquela receita com a utilização daquela arrecadação. Esse é o princípio da não afetação tributária. Pois bem, dito isso, você tem a repartição da arrecadação tributária, ela é feita da seguinte maneira: você tem a União arrecadando, você tem os estados arrecadando, você tem os municípios arrecadando. Aquilo que é arrecadado pela União também, ele de alguma maneira ele vai ser repartido também, tá? Ele tem alguns critérios definidos pela legislação que você vai fazer a repartição tributária entre todos os entes da federação. O ICMS, propriamente dito, ele é um imposto um pouco diferente, porque ele é a circulação de mercadorias e serviços. Olha que interessante, olha, o ICMS estadual serviço, ele tem serviço interestadual, por exemplo, de transporte. É transporte e ele está sujeito a ICMS. E aí você começa a ter umas especificidades muito grandes. Como o Felipe colocou, a grosso modo, a gente vai ter o PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo, outro federal, 365 ou 925, mas dependendo da quantidade de receita que uma empresa tenha ou do tipo de regime de tributação dos tributos diretos, você vai para uma sistemática ou para outra, né? Então, se ela está dentro do lucro real, ela vai estar pela não cumulatividade. Se ela está no presumido, via de regra, ela está na cumulatividade. Isso é uma regra? Posso botar isso no meu coração e seguir uma regra? Não posso. Aí a gente tem outros serviços, como, por exemplo, de informática, que aí, serviço de informática, eu tenho a cumulatividade como sendo o regime obrigatório de PIS e COFINS. Então, essas particularidades deixam o nosso ambiente um pouco mais complexos. E aí, quando a gente fala sobre o imposto, circulação de mercadorias e serviços, sempre quando eu tenho um transporte de mercadoria, às vezes movimentação de estoque entre um estabelecimento e outro, e aí eu vou ter o recolhimento daquele imposto na saída. Se eu não tenho inscrição estadual, imagina isso para um varejo, tá? Se você não tem inscrição estadual em todos os estados,
que vai te possibilitar fazer o recolhimento quando da apuração daquele imposto no final do mês, para você poder fazer uma transferência entre estados, tá? De um estabelecimento para outro, você vai pegar uma guia nacional, que é a GNRE, e aí você faz o recolhimento antecipado do imposto. Aí você paga aquele imposto, manda do ponto A para o ponto B. Chega no ponto B, você vai descontar aquele crédito, vai acumular aquilo ali e você só vai poder se compensar quando você vender aquela mercadoria. Complicado. Você tem pouca mobilidade ali para você poder fazer a suspensão desses impostos, né? Claro, você tem remessa em consignação, você tem algumas possibilidades que a lei te permite suspender o recolhimento do imposto, mas, via de regra, isso impacta também o fluxo financeiro das empresas. Esse é um imposto que ele tem muita particularidade. Não só a particularidade na forma de apuração, como particularidade de base de cálculo. Exato. Porque a base de cálculo a gente tem não só o valor do serviço, mas olha que interessante, os outros impostos, eles vão estar incluídos na apuração de algum deles, de alguns deles, né? Traz o que então, a gente chama de sobrecarga, né? Tributária. Eu vou ter imposto sobre imposto. Ah, é verdade, eu tenho isso? Tenho. E a gente teve aquela discussão, a tese do século, que era a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, porque como é que eu vou pagar imposto sobre imposto? Eu não poderia pagar isso. Isso chama-se bis in idem, né? Que aí você vai ter o bis in idem ali dentro. Tá, então se eu tenho 2 impostos ali em cima, eu tenho que tirar ele e calcular ele separado? É verdade, eu preciso fazer isso. E peraí, aí a discussão que a gente tem na faculdade, que eu acho mó barato. Se você, eu estava falando agora do bis in idem, você não pode ter 2 impostos sobre o mesmo fato gerador, não é isso? Então eu tenho aqui um imposto sobre renda e uma contribuição social sobre o lucro líquido que elas compartilham a mesma base. Então isso não são 2 impostos sobre a mesma base? Só que isso é um bis in idem constitucional. Na verdade, são 2 tributos, mas um é imposto, outro é contribuição. Então, como são 2 categorias diferentes, você pode compartilhar a mesma base de cálculo. Ou seja... Então, isso é um negócio muito complicado, porque você vai criando impostos ali sobre os mesmos fatos geradores, que aí você explicar isso, às vezes, para um investidor estrangeiro é complicado. Onde você vai ter só um imposto sobre renda lá, aqui você vai ter 2 impostos sobre a renda. Tá, beleza. E aí, se você já tem a contribuição social sobre o lucro líquido que você tem, você ainda vai ter que pagar imposto sobre a renda, sobre aquilo que você teve de produção de capital? Sim, são 2 no mesmo fato gerador. Você vai ter depois um tributo sobre o faturamento? Sim. E aí vai pagar um imposto sobre o serviço, sobre aquela mesma receita. Teoricamente, você não está pagando sobre o mesmo fato gerador? Sim, só que um é tributo, imposto municipal, o outro vai ser uma contribuição. Então, você trabalhar com esses... eu diria que com essas nuances aqui do nosso sistema, isso é complicado, porque você vai para outros sistemas jurídicos onde isso não acontece. As coisas são mais claras, entendeu? Aqui no Brasil você tem essa zona limítrofe, essa área cinzenta. Uma vez me perguntaram, eu me lembro dessa discussão, se o Brasil tem imposto de mais ou imposto de menos. Os constitucionalistas à época, em 90 e pouco, diziam, olha, tem tributos suficientes. Sobre todas as operações, a gente previu o pagamento de tributos. Então, é suficiente. A sistemática é que não foi bem empregada. E aí, como ela não dá clareza também para o contribuinte, você não sabe, consumidor final, aquilo que você está pagando na cadeia inteira sua produtiva. Que esse é que é um problema, né? Muito se fala, no setor automotivo, por exemplo, um setor castigado, com alta tributação e tudo. Tudo bem, se por um lado tem uma tributação alta, realmente tem, por outro, as montadoras têm uma margem de lucro maior aqui no Brasil. Né? Por quê? Aí volta até o que eu falei num outro encontro nosso, que o consumidor brasileiro está acostumado a pagar caro. Qual seria o caminho para você fazer e administrar o preço? Lei da oferta e da procura. Isso funciona para sempre e funciona no mundo inteiro. Como é que você vai administrar isso? Não comprando. Isso não funciona aqui no Brasil. As pessoas querem comprar e aí você tem um acesso a linhas de crédito, a renda, enfim, é um acesso um pouco diferente que o perfil do consumidor se moldou dessa maneira. Então, o imposto ele não é sempre o vilão, mas você trazer um modelo que vai simplificar aquilo que existe, olha, eu tinha vários sobre diversos fatos geradores. Se eu conseguir aglutinar todos dentro desses que a gente tem, vai ficar mais próximo do que a gente tem mundialmente, vai ficar mais transparente para o consumidor,
você vai saber quanto você está pagando. Ainda que a alíquota estimada vá ser uma das mais altas do mundo. É outra coisa que a gente ouve bastante. A alíquota estimada do IVA vai subir 25%, vai ser a mais alta do mundo. Tá, hoje em dia já é. Exato. O consumidor só não Aqui percebe. indiretamente, ou Já subidamente, exato. Muito maior. Então a ideia de mudar o sistema é que a gente também não pode mudar de forma irresponsável, reduzindo a arrecadação do governo. Então tem que manter a arrecadação, existe lei de responsabilidade fiscal, precisa ser mantida, a alíquota vai ser alta, é fato, mas pelo menos vai ser mais transparente. Você olha em alguns mercados mais maduros, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o IVA ele vai ser definido por estado. Então você vai ter estado com 10, 12, alguns um pouco mais, mas variando ali nessa média. Outros lugares, 15%, você pode ter um IVA. No Brasil é 25%, é muito caro. Tá, mas pelo menos hoje em dia você vai saber aquilo que está pagando, aquilo que está sendo incluído no preço final daquilo que você, consumidor, está pagando. E isso eu acho que começa a ser mais interessante para dar até senso crítico às pessoas. Você começa a educar e ter senso crítico. Falar, puxa, tem bastante imposto aqui. Tá, então se tem bastante imposto, eu preciso reduzir o imposto. O que eu preciso fazer? Simples. Contrapartida, né? Eu preciso reduzir gasto. Então, se o governo reduz gasto, eu posso reduzir a arrecadação. Não há como você reduzir a arrecadação sem reduzir gasto. Então, fica aquela corrida atrás do rabo, né? Falando, a gente precisa reduzir impostos, a gente precisa reduzir. Tudo bem, mas precisa reduzir, a contrapartida tem que ser redução de gastos. Enquanto não houver um mindset de redução de gastos no governo, uma redução de gastos públicos, não há que se falar em redução da arrecadação. Enquanto se criar mais elementos, e não é uma crítica ao governo A ou elogio ao governo B, não estou flertando com nenhum deles, não. É sistemática, né? É sistemática, é matemática. Exato. Se você precisa gastar mais, você precisa arrecadar mais. Eu não estou dizendo que seja certo ou errado. Não estou aqui, é um comentário completamente apartidário. É uma questão fática, matemática. Você precisa diminuir a arrecadação na medida que você diminui o gasto público. Ponto. Exato. E, Léo, aproveitando o seu know-how, sua experiência, eu queria que você desse uma breve explicação, porque as pessoas ouvem muito, né? A reforma tributária. E muitas vezes a pessoa que não está muito envolvida no dia a dia pensa que essa reforma abrange todos os impostos ou que vai existir uma total substituição de todo o sistemático tributário brasileiro. Então é importante as pessoas entenderem que essa reforma é uma reforma tributária do consumo. Exato. Existe uma distinção muito grande. Eu queria que você desse uma breve explicação e também trouxesse para a gente a contextualização da cumulatividade e não cumulativo. O que isso traz nessa mudança do CBS, né, especificamente, que essa sistemática de cálculo, como você menciona, traz de benefícios para a população de uma forma geral, para o Brasil de uma forma geral? Claro. Lu, até como você já explicou muito bem, né, que não são todos os impostos que estão incluídos na reforma tributária, é uma reforma tributária sobre o consumo. Por que é importante frisar isso? Né? Primeiro, separar. Muita gente tem algumas discussões apartadas, fazendo até uma conexão com o que eu falava agora sobre aumento de arrecadação. Fala, na medida que você fizer uma reforma tributária, será que você não vai diminuir a arrecadação e você vai precisar compensar com outros tributos? Você deve ter outras discussões que virão a reboque, tá? Como a própria reforma dos tributos diretos. Muito se fala sobre o retorno da tributação da remessa de dividendos, tributação sobre grandes fortunas, muita gente fala sobre isso, sobre o pagamento dos dividendos, que essa distribuição hoje ela é isenta de tributação, tá? Isso é uma isenção que dos países da OCDE, só Brasil e Estônia têm essa característica. Todos os outros países, eles tributam a remessa de dividendos. O Brasil não. Você apurou lucro, você pode remeter sem qualquer tipo de tributação. Mas isso significa que a gente está perdendo? Olha, se a gente lembrar que a gente já tem uma tributação sobre o lucro extremamente alta, complexa e tudo, né? Então, de alguma maneira, você já está pagando por aquilo ali. Se você reduzisse esse imposto aqui, seria justo você inserir o outro. Exato. Então, você vai pegar o empresário, né? Muito se fala, o empresário, ele é o vilão porque ele recebe, dentro da sua estrutura, né? Ele recebe dividendos e os dividendos não têm tributação nenhuma. Então, enquanto o trabalhador paga 27,5% de imposto, aquele empresário, vilão, ele recebe com 0%.
Isso é justo? Falou, não, peraí, calma. Vamos lá. Esse camarada, ele, além de movimentar a economia, ele já pagou quase 60% de imposto aqui dentro. Então, ele está pagando o imposto. Míope, né? As pessoas exatamente. têm uma visão míope, né? Então, o empreendedor ele não pode ser visto como um evasor fiscal ou qualquer outra coisa, porque além de movimentar a economia, gerar emprego, pagar imposto e pagar muito imposto, essa remessa de dividendos, eu até acho que poderia, sim, ela acompanhar os padrões internacionais. Isso é motivo até para a gente fazer um outro podcast. Eu acho que ela deve estar mais próximo desses parâmetros, desde que a alíquota ela seja reduzida. Como muito se falou, vamos tributar dividendos, a gente vai ter aqui 10% ou 15%, especula-se que a gente vai ter sobre essa remessa aqui, só que também a tributação sobre a renda ela vai cair de 34% para 25%. Então uma coisa vai compensar a outra, né, de certa maneira, para que a gente não tenha uma majoração da alíquota no final do dia. Isso é o que a gente especula. O outro ponto que você trouxe sobre... isso eu acho importante a gente só deixar claro, tá? Que essa discussão da reforma dos tributos diretos, da tributação sobre o lucro, ela continua caminhando. Exato. Existe um projeto de lei nesse sentido. É possível que isso caminhe também para uma discussão futura. Não é o escopo da reforma tributária, da reforma tributária sobre o consumo, mas de alguma maneira ele vai ganhar alguma relevância depois que a gente passar essa primeira onda, eu vou chamar assim. No entanto, os impostos não cumulativos, como a gente dizia antes, são aqueles que repercutem em cadeia e é o modelo que a gente vai passar a adotar para esses impostos indiretos. Para o setor industrial, por exemplo, ele é super importante, porque hoje em dia as possibilidades de tomada de crédito que você tem sobre insumos, elas são mais limitadas. Né? Não é todo insumo que você pode descontar crédito de PIS e COFINS. Né? A estrutura do ICMS ela é um pouco mais clara, mas principalmente de PIS e COFINS. Existe uma judicialização muito grande sobre a possibilidade de tomada de crédito daquilo que é considerado insumo e não está previsto na legislação de forma clara, de forma taxativa, né? Ele não está, então você tem uma judicialização. Quando você vai para um conceito de IVA, a ideia é que a tomada de crédito seja mais simplificada, porque você vai conseguir fazer essa sistemática de débitos e créditos independentemente de você querer ou não, porque ele já vai ser destacado, vai ser retido, você já vai ter uma instituição financeira fazendo intermediação em pagamento para você e apurando o teu débito e crédito. Então, assim, ele tende a melhorar para quem produz o consumo, para quem produz bens de consumo, né, ele tende a melhorar essa sistemática e ele vai permitir que você tenha acesso a créditos que hoje em dia você já não tem. Né? Trazendo mais transparência, né, para o próprio consumidor, né? Isso vai trazer uma transparência para o consumidor, né, Felipe? Que Exatamente. Eu acho que essa transparência é um desejo do contribuinte, seja o contribuinte típico brasileiro ou do investidor quando olha para o Brasil e tem que fazer aquela alocação dele de algum investimento aqui na América Latina. Ele fala, o Brasil ainda no passado tinha um sistema um pouco mais confuso e obscuro em termos dos créditos, então acabava indo para outros players como o México, por exemplo. Então acho que com a reforma tributária, a parte dos créditos ela ganha relevância muito grande. Então se era algo que já era importante, mas não era limitada, então acabava não sendo de integral utilização, com a reforma tributária isso melhora muito. Então a clareza e a utilização dos créditos, principalmente para a indústria, né, que a gente vê sendo muito mais relevante, é algo que vai fazer a diferença para eles. Então hoje em dia, quando até a gente conversa com os nossos clientes e já faz alguns projetos de diagnóstico com eles, é exatamente um ponto que a gente identifica como vai ser a situação deste determinado cliente ou dessa determinada empresa no novo cenário da reforma tributária. Então, alguns simplesmente eles já vão ter uma situação mais positiva por conta dos créditos, outros a gente faz aí eventuais sugestões de adaptações ou reorganizações justamente para se beneficiarem da redação da reforma e estarem em linha com o que vai ser, ou o que foi proposto e vai ser implementado a partir do ano que vem. E Felipe José, queria que você comentasse alguma coisa, porque o que traz de diferente, né, em termos de tecnologia,
que você imagina que a tecnologia hoje traga de forma bem objetiva com os novos tributos, né? Com a CBS e o IBS? Na verdade, o que traz de novo, o que a reforma tributária traz de novo é quase tudo, porque você vai mexer completamente a forma de cálculo. Exato. Então você mexe tudo com os sistemas, porque basicamente você passa a calcular o imposto nos destinos, o que é quase que inverso na maioria dos casos dos impostos atualmente. Então, assim, a tecnologia e outro ponto de vista que eu, Felipe, acho, é que se você a empresa tem hoje algum processo que não é tratado sistemicamente, a reforma tributária praticamente anula isso, porque você terá de ter um sistema para fazer todo esse controle de crédito, desses cálculos, porque você vai ter essa universalização de tudo isso que Léo e Felipe falaram. Então, você vai ter múltiplos cenários acontecendo diferentes. Então, os sistemas vão ter que controlar os impostos no destino, para onde eu faturo, para onde eu tenho que entregar. Então, esse tipo de mudança, ela é total. Então, a forma como o RP trabalha hoje, os sistemas, sejam RP, sejam de compliance fiscal, elas mudam completamente. E aí você tem o desafio, talvez, mesmo que temporário, adicional, da convivência dos cenários nesses próximos 7 anos. Então, você vai ter essa convivência, tendo que os sistemas calcularem as coisas de forma completamente diferente. Na minha opinião, a reforma tributária, ela é essencialmente digital. Ela é uma reforma que não cabe mais que você não tenha um sistema, se você não tem um cérebro de compliance fiscal trabalhando com e para você. E que isso também traz um outro gancho, que é a utilização de inteligência artificial, dessas novas ferramentas, trabalhando em parceria com as áreas fiscais ou com os profissionais. A reforma, ela traz uma mudança no perfil profissional bastante relevante, do qual, como os sistemas passarão a ter essa obrigação de cálculos mais automatizados, isso de ter esse controle mais refinado, até por conta da necessidade de você ter a rastreabilidade do processo, para que você tenha o crédito, essa questão do split payment, você passa a ter um perfil profissional diferente, um perfil de profissional mais analítico, um perfil de profissional que ele vai parametrizar ou ele vai orientar a IA e os sistemas como eles devem trabalhar para que eles funcionem em compliance com a reforma tributária e garantam o compliance fiscal da empresa e a mitigação dos riscos tributários. Aproveitando a sua fala e trazendo exatamente aqui no contexto uma informação muito importante. Todo mundo fala sobre IA, teoricamente substituir, ou como você mesmo falou, vai trazer uma qualidade de mensuração ou de captura das informações com uma velocidade muito maior. Mas eu queria que você destacasse a importância, apesar de toda a ferramenta tecnológica, do fator humano nessas atividades, né? O quanto ou que simbiose vai existir aí entre homem e máquina, vamos chamar assim, nesses próximos bons anos ou décadas. Eu não quero entrar no tecnicismo, mas tem que primeiro as pessoas saberem que existem 2 tipos de IA. Exato. Você tem a IA que ela é montada, antigamente nós chamávamos de machine learning, mas ela é um cálculo, é um algoritmo criado para um determinado fim. E você tem a que hoje está mais popularmente conhecida, que são as IA generativa, né? A inteligência artificial generativa, que os maiores representantes aí são o ChatGPT, o Gemini e por aí vai esses grandes exemplos que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia. Hoje, no atual estágio, não haverá uma substituição de toda a cadeia humana. O que vai haver, sim, é a substituição de algumas tarefas mais autônomas ou autômatas. Isso. Onde você tem um cálculo que a IA pode ajudar. Eu tenho uma definição de uma alíquota de um serviço num determinado município que não vai ser serviço, vai ser do CBS, né? Eu vou ter lá uma determinada alíquota que a IA tem acesso e ela pode fazer essa parametrização ou sugerir a parametrização com base na legislação que ela consegue acessar, que para o ser humano seria muito difícil fazer aquela pesquisa. Então, essas tarefas mais autômatas, a IA sim vai substituir. Agora, a análise, a aplicação de como aquilo deve ser feito, como aquele processo, continua a ser feitas nesse estágio por humanos. E isso é fundamental, o papel do contador, do consultor tributário,
no suporte àquilo que a IA vai não só automatizar, mas sugerir. A gente tem que lembrar bem que todas as IA generativas têm lá escrito embaixo. Essa é uma sugestão, você deve procurar um especialista. E isso não vai mudar. Agora, algumas tomadas de decisão que têm parâmetros mais fixos, essas pesquisas, a IA realmente ela vai substituir essas atividades. Eu gostaria de complementar dizendo que assim, a inteligência artificial ela seria a revolução industrial do nosso século. Isso. Tá? A revolução industrial ela não substituiu o labor humano. Ela tirou as atividades repetitivas, que é o que a IA está fazendo, e atividades essas que podem ser substituídas por máquinas. Tá? E aí, na época da revolução industrial, as máquinas fizeram, hoje em dia a IA generativa ela vai acabar substituindo essa tarefa repetitiva. Mas ela não exclui o trabalho humano, nunca. O trabalho pensante humano, o trabalho de criação humano, ele não vai ser substituído. A máquina ainda não consegue emular esse sentimento ou essa iniciativa. O humano precisa, inclusive, dar o comando para a máquina do direcionamento que ela precisa seguir. Né? Eu costumo dar sempre esse exemplo, né, de que, por exemplo, quando ficou horrível isso, não? Eu costumo dar um exemplo, por exemplo, né? O cacófono, eu detesto isso, mas eu costumo dar um exemplo quando eu falo, né, geralmente nas minhas apresentações, sobre o ascensorista, né? Antigamente, quem é um pouco mais velho vai lembrar aqueles elevadores com porta pantográfica, né? Aquela porta fazia aquele barulhinho, fechava, você tinha um ascensorista e tinha um restaurante maravilhoso no Rio de Janeiro que ficava ali na Praça 15, não sei se você... O Albamar, exatamente. Eu ia lá comer o arroz maru no Albamar, e aí tinha um ascensorista muito característica, ele era um rapaz, assim, bem grande, e o elevador era esse pantográfico pequeno, e aí, por conta dele, só cabia uma ou duas pessoas aproximadamente dentro do elevador, né? E aí você tinha que subir aos poucos. Com a automatização, a troca dos elevadores por outros mais modernos, você pode apertar aí no botãozinho, o ascensorista, ele morreu, ele deixou de existir? Não, a atividade deixou de existir, mas aquele profissional ele teve que ser recolocado em outra tarefa. Exatamente. É isso que acontece. Com o trabalho humano repetitivo, você tira aquilo que a máquina pode fazer e você deixa o trabalho humano para que a gente possa, para o trabalho pensante. Você não vai ter uma máquina, por exemplo, uma IA generativa, sugerindo a cura de uma doença. Não. Você vai ter, na verdade, um humano com um problema que vai direcionar a IA para que ela possa trazer aquele resultado que ele precisa. Então, ela vai trabalhar sempre conosco. Tarefas repetitivas vão ser substituídas. O primeiro grande teste da inteligência artificial que foi feita, na minha opinião, no mundo corporativo, foi na IBM, com a utilização do Watson, que eles pegaram o setor de contratos da IBM e substituíram quase que ele inteiro. Era um andar, eu não lembro quantos profissionais, mas 30 ou 40 profissionais, ficaram 5, 6 profissionais, porque a inteligência artificial ela podia fazer revisão de contratos de uma forma melhor do que aqueles profissionais, e aqueles profissionais que saíram daquela atividade, não é que eles foram desligados, eles foram recolocados em outras atividades. É o que a gente sempre discute aqui dentro, né? Quando a gente fala sobre uma automação de um processo, uma rotina. A primeira coisa que as pessoas perguntam, você vai automatizar um processo, uma rotina, você vai diminuir headcount? Vai mandar a gente embora? Eu sempre falo que não. A minha resposta sempre é não. Aqui na RSM, pelo menos, a gente nunca fez isso. A gente automatiza uma rotina e a gente vai dar espaço para as pessoas, primeiro, focarem e trabalharem naquilo que elas precisam, número 1. Número 2, a gente vai poder fazer mais com menos. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter outros clientes trabalhando dentro daquele grupo, daquela célula, eu posso atender mais clientes com a mesma quantidade de pessoas. Significa dizer o quê? Que a minha efetividade ela aumenta, minha produtividade aumenta, minha margem melhora, eu consigo captar mais clientes atendendo com a mesma quantidade de profissionais que eu tenho. Então, a inteligência nunca vai substituir. E é um ganha-ganha. Exatamente. É um ganha-ganha. Você vai capacitar as pessoas. Elas naturalmente terão que se capacitar para que elas sejam os acionadores da inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial, a gente estava até discutindo isso um pouco antes aqui, ela é um assistente. Então, estava conversando com uma pessoa mais cedo, que ela falou para mim assim, olha, hoje 80%, eu ganhei 80% de
produtividade no meu trabalho por conta do uso da inteligência artificial. E é verdadeiro. Você Exato. hoje... Mas isso, ela necessita do cérebro pensante para que até dê o comando correto, para que ela responda corretamente da forma correta. E é um cuidado muito grande que as pessoas têm que ter, exatamente com esse cuidado social, né? Das pessoas perderem emprego, né? Eu digo que a inteligência, a tecnologia, de uma forma geral, ela melhora e traz uma evolução das pessoas, né? E o Léo tocou num ponto muito importante. Se eu, como empresário, a RCM, de fato, ela se torna mais produtiva, mais eficiente, ela se torna um contribuinte que mais trabalha para a própria sociedade, gerando mais empregos, trazendo mais coisas. Então, eu acho que é um ganha-ganha para todo mundo. Então, é para governo, para a empresa, para o empresário de uma forma geral. Então, é importante que as pessoas tenham essa conscientização, né? Que nada aqui está sendo substituído. Nós fazemos parte de uma evolução tecnológica que vai literalmente impactar uma evolução humana do trabalho, né? Esse que é o grande ganho que eu acho que é para todos nós, né? Tinha um estudo dizendo que até 2030 40% da força de trabalho vai executar uma tarefa diferente do que elas executam hoje em dia. Isso já é uma realidade, inclusive da formação dos profissionais. Hoje, qualquer profissional de qualquer carreira, se não tiver noções de programação, por exemplo, ele não vai conseguir ser bem sucedido. Ele precisa flertar com conhecimento de tecnologia. Não precisa estudar número binário, tá? Exato. Mas ele precisa saber como funciona a lógica por trás da tecnologia para ele poder fazer a solicitação correta, inclusive para as áreas usuárias. Isso para qualquer profissão, qualquer uma delas. Isso para um contador, né, quando a gente fala o trabalho do contador, o contador vai acabar, eu já ouvi isso tanto. Eu também. Eu não acho que isso vai acabar, não vai ser dessa forma, não vai acontecer, mas várias outras profissões elas vão evoluindo. O médico, eu já fiz uma cirurgia com um robô, cara. O robô me operou. Sim. E ele operou sozinho? Era um braço mecânico enorme? Não, tinha um médico ali. O comando era do médico. Comando. Mas o robô estava lá. Ele foi muito mais assertivo na minha cirurgia. E até para o nosso meio, que a gente tem esse ambiente todo digital, cheio de compliance automatizado, acho que IA só tem a agregar em termos de poder fazer o cruzamento de todas essas informações, identificar possíveis discrepâncias e sugerir ajustes, né? Então, claro. Qualificar dados, qualificar processos e, no fim, qualificar pessoas. Você está sempre... É uma ferramenta poderosíssima e que vai requerer essa transformação. Como a gente está falando aqui, é uma transformação, não é uma exclusão e uma eliminação. Os profissionais vão ter que se transformar. É uma discussão muito que o Léo colocou, porque é uma discussão que eu e ele já temos há alguns anos nos nossos churrascos, que é assim, que a gente acha que no Brasil as crianças todas tinham que ter aula de programação e lógica, né? Que é algo que eu defendo fortemente. Algo que nós demos para os nossos filhos. E para os nossos filhos, inclusive, que foi que os filhos acabaram tendo essa educação, porque o domínio da lógica, o domínio da ferramenta vai ser essencial, fundamental para qualquer profissão. Saber o que pedir, saber o que extrair dessa ferramenta fantástica que é a IA generativa. E trazendo uma tangência aqui que a gente está comentando, e eu gosto sempre de trazer um contexto também um pouco social sobre o assunto, porque é uma preocupação muito grande das pessoas, é que essa informação, hoje, até por conta da tecnologia, ela está disponível. Ela de uma certa maneira, ela é democrática, né? Você tem acesso a essas informações, você hoje, diferente das nossas formações, você tem acesso. Então, assim, não é uma questão de substituir o ser humano ou que aquele profissional não vai ter capacidade ou condições de ter uma ação diferente ou ter uma formação diferente. Eu acho que essa democracia que a tecnologia traz está sendo bem benéfica. O gap social existe, mas eu acho que a IA, esses recursos de tecnologia, desde já da época da internet, vou chamar de acesso universal à informação, ela já vinha reduzindo essa distância, esse déficit. E você vê, nós temos exemplos aqui nas nossas equipes de pessoas que automatizaram suas atividades sem nem falar com o pessoal da TI. Elas sozinhas foram lá. Isso aconteceu. Inclusive, qual é a nossa preocupação, que é um tema muito relevante, é com a segurança do dado, a segurança do que ela está fazendo, a forma como ela está fazendo. Mas não tolir.
É, na verdade, educar, orientar para que ela faça, continue fazendo, mas com segurança, com toda o suporte necessário para que seja bem feito e que não traga problemas futuros, nem para ela, nem para a nossa organização. Mas hoje a gente já tem esse tipo de exemplo, o que é fantástico, que as pessoas busquem, tem uma série de formas de você buscar e que até nisso a IA ela é muito interessante porque ela ajuda a aprender, não só sobre ela, sobre qualquer tema. E eu vou trazer à mesa também um assunto que a gente deixou, vamos dizer assim, suspenso no episódio anterior, olhando todo esse contexto onde as pessoas têm que se preparar, as empresas têm que se preparar, foi falado isso, que é importante as empresas já se prepararem para o momento da reforma tributária, mas se tivéssemos que botar numa mesa uma definição de custo ou atacar efetivamente o que eu teria que fazer em primeiro lugar para enfrentar ou passar por essa transformação que a reforma traz para a gente, quais seriam, na opinião de vocês, os pontos mais importantes que cada empresário, cada empresa deveria estar pensando nesse momento agora, meados de 25, com o início da reforma a partir de 26? Primeiro, eu faria um diagnóstico da situação atual, entendimento do que ele tem hoje passível de desconto de crédito dentro dessa nova sistemática, né? Identificar o modelo tributário dele hoje e verificar se ele teria mais eficiência tributária ou não, primeira coisa. Simulação das alíquotas, obviamente. Avaliação de impacto por perda ou não de incentivo fiscal, porque isso é uma outra questão que pode acontecer. Se ele for beneficiário de alguns incentivos fiscais, eles podem deixar de existir, né? E aí, deixando de existir, qual seria o impacto para a operação dele? Eu faria isso. Faria também uma análise na cadeia de fornecedores dele para poder definir qual vai ser o impacto financeiro também por conta do split payment. Faria uma conscientização de toda a empresa e definiria os principais stakeholders dentro da empresa. Faria uma espécie de comitê para implementação multidisciplinar para a implementação da reforma tributária, onde eu teria representantes das mais diversas áreas da empresa que pudessem acompanhar e estudar os impactos que a reforma tributária traria. Eu acho que essa seria uma recomendação que eu teria. Sem esquecer, obviamente, um desses pilares é tecnologia, como a gente já falou, para poder analisar os impactos, né, de regras de negócio, como os RPs estão prevendo fazer o rollout das atualizações, dos patches de atualização para atendimento da reforma tributária, né? Como é que ele vai planejar a regra de negócio dele, como é que ele vai atualizar aquilo dentro dos RPs, né? Então, eu teria o olhar nessas frentes. E ainda mais, talvez até só fazendo um acréscimo, ainda mais preocupante a situação de empresas que têm soluções próprias desenvolvidas. Exato. Porque você vai ter aí um impacto maior, porque o impacto é grande. Isso. E você vai ter aí uma movimentação grande para que você alcance os requerimentos que a reforma tributária traz. E, Felipe, aproveitando exatamente esse gancho, como você mesmo falou, empresas que têm soluções internas, então elas têm as adaptações ali muito mais abrangentes, mas dá para fazer a coisa de uma certa maneira devagar e partida para que ao longo do tempo essa transformação aconteça, não é isso? Sim, é possível. Tem que ser analisado caso a caso. Claro. Aqui a gente já tem até uma discussão, como o Léo falou em capítulos anteriores, a gente tem uma discussão dessa aqui sobre isso, na qual você tem vários cenários que você vai fazendo essa migração de uma forma um pouco mais suave, mas que você tem aquilo que você deve atacar primeiramente, talvez numa solução paliativa, sim, mas que você já atenda e que você trace uma linha de transformação digital para que tenha uma solução perene ao longo do tempo, porque nem sempre vai ser possível dar aquela solução perene naquele primeiro momento. Mas para isso é fundamental que a movimentação ocorra agora. Exato. Porque você já está em janeiro e você não sabe, a gente hoje não tem nenhuma sinalização da Receita que vai haver um adiamento. Exato. Então, você necessariamente tem que fazer esse estudo de impacto que envolve essa equipe multidisciplinar para que o mais rapidamente possível as ações de tecnologia que, mesmo com a IA, mesmo com tudo, ela demandam tempo para serem implementadas. Em alguns sistemas demandam bastante tempo, que a gente tem que lembrar que grandes sistemas eles sofreram um processo que a gente chamava de tropicalização. Exato. E que tem um nível de customização muito alto. Então, essas alterações elas são
custosas sobre a ótica do tempo, a dimensão de tempo. Uhum. Então, você tem que fazer isso o mais rapidamente possível para que, pelo menos, você tenha o cenário das mudanças que você irá enfrentar. Exato. Acho que quanto antes você identificar esses gargalos, mais bem preparada a empresa vai estar. Então, se o gargalo é na questão de créditos, vamos fazer algum planejamento, alguma mudança na empresa para identificar como a gente pode se beneficiar da nova legislação ou pelo menos estar em linha e em compliance com ela. Se o gargalo maior vai ser na questão financeira, porque o split payment vai fazer com que a empresa só receba o líquido e não mais o bruto, vamos fazer alguma forma de ou refinanciamento ou mudança na cadeia para estar preparado financeiramente também para essa mudança. Então, o quanto antes ocorrer a identificação dos gargalos e o que precisa ser alterado, isso depende um pouco de cada empresa, porque depende de cada linha de negócio, melhor vai ser para esse contribuinte. Ou seja, voltando aqui ao assunto, muito com o planejamento certo, na hora adequada, automaticamente você vai conseguir se adaptar a todas as nossas próximas realidades, né? E outro ponto também que eu queria trazer para a mesa, para vocês contribuírem com a opinião de vocês, é quais são os setores que vocês acreditam nesse primeiro momento, né? Salvaguarda o cronograma da reforma tributária que vai sofrer ou terá um impacto maior nesses próximos anos, né? Ou nos próximos meses. Mas essa é uma pergunta que eu quero que vocês não respondam, porque vai ser para o nosso próximo episódio, para que a gente traga a vocês mais informações e mais insights. No contexto geral, hoje falamos o que são os impostos, né, que estão literalmente sendo discutidos na reforma tributária. Se vocês não tiveram oportunidade de ver os nossos episódios anteriores, aqui na legenda tem um link onde vocês podem ter todas as informações. Nossos especialistas estão aqui à disposição e a RSM também para atendê-los em qualquer outra necessidade. E seguimos conosco, por favor, em outros episódios que continuaremos a falar de um assunto tão importante que é essa transformação tributária que passamos agora. Obrigada.